Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Estamos mais uma vez juntos aqui através da rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis. Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, o canal do YouTube onde esta mensagem fica gravada para que você possa compartilhar, possa ouvir novamente, possa ter um tempo de paz e ouvir em outro momento, se você não está acompanhando a rádio aqui neste horário, porque muitas pessoas estão no meio do trabalho e não podem estar neste horário acompanhando a rádio, mas tem ali o canal do YouTube em que você pode ouvir essa mensagem a qualquer momento. Então, Família e Fé, PR Ivan Fidelis, é o canal que nós pedimos para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para você e para outras pessoas também. Então, a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam de uma maneira muito especial na sua vida, na vida da sua família, que você desfrute da presença de Deus, que você desfrute da direção espiritual e que a sua fé seja sempre firmada na Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão, independente da sua denominação ou da sua expressão religiosa. Todos nós somos unidos no mesmo Espírito e na mesma palavra revelada por Deus, o nosso Senhor, que se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou por nós e enviou o Espírito Santo para que, habitando em cada um de nós, nós possamos ter discernimento e direção espiritual para compreender a palavra de Deus, a Bíblia. E hoje é um dia muito especial, é por isso que eu estou tocando nesse assunto. Hoje é um dia bastante especial, 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. E o que é a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, né, fixado em alguns reformistas, como Wycliffe, por exemplo, mas o mais destacado deles, certamente, é Martinho Lutero, né? Então, Martinho Lutero, com as suas 95 teses, ele baseia a sua estrutura da reforma protestante. Protestante por quê? Porque protesta contra uma interpretação errada da Bíblia no seu tempo, e ele está ali buscando, na direção do Espírito Santo, corrigir aquilo que as pessoas estavam fazendo de errado na sua expressão de fé, no seu relacionamento com Deus. Então, Martinho Lutero, que era um padre, dentro do catolicismo daquela época, dentro daquela expressão de fé, da teologia católica daquela época, ele observa que algumas coisas precisam ser melhor estudadas, precisam de uma reforma, precisam de uma compreensão melhor. Então, estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, Martinho Lutero, que era um excelente exegeta e hermeneuta, tanto no grego quanto no hebraico, ele retraduz a Bíblia novamente para que todos tenham acesso à palavra de Deus, e assim ele promove, né, a unificação e a distribuição da palavra de Deus como acesso à população em geral e não apenas ao clero, e também apresenta uma verdade que, como Jesus fala, conhecendo a verdade, é a verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dentro dos 5 pilares da salvação que o cristianismo oferece, Martinho Lutero destaca desses 5: somente pela fé, somente pelas Escrituras, somente por Cristo, somente pela graça e somente a Deus damos glória. São as 5 bases da salvação em Cristo Jesus que nós temos que buscar dentro do cristianismo. E aí
é por onde Martinho Lutero começa a sua reforma, usando o texto de Romanos 1,17, onde o apóstolo Paulo, né, repetindo um texto do Antigo Testamento, ele declara ali no texto de Romanos: o justo viverá pela fé. O que é o justo? Já que ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo, também declara que não há um justo sequer. A expressão do justo é aquele que anda em paralelo com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo as suas orientações, os seus mandamentos, as suas instruções de ética, moral, de caráter, de personalidade, que se personificou, se fazendo carne, na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Jesus fala que quem viu a ele, viu o próprio Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. É essa a expressão de Jesus. E ali os discípulos que se tornaram apóstolos e todos os que conviveram com Jesus Cristo puderam ver a presença física de Deus em Jesus. Mas Jesus se entregou por nós, ele viveu 33 anos sem pecado, sem cometer pecado, se ofereceu em sacrifício por você e por mim, para que nós sejamos justificados pela fé. O que significa isso? Que é o primeiro ponto que Martinho Lutero destaca. Somente pela fé. Esse é o primeiro aspecto. Somente pela fé. A fé é aquilo que você crê, desenvolve na sua vida pessoal pela prática da palavra de Deus. Então, a fé, né, como diz a própria Bíblia, a Bíblia tem que ser o seu próprio intérprete, e a Bíblia diz que a fé é a firme certeza das coisas que se esperam e não se veem. Nós temos fé que existe Deus, nós temos fé que Jesus foi preparar lugar, nós temos fé que Jesus, neste lugar que ele foi preparar para nós, ele voltará e vai buscar todos aqueles que entregaram a sua vida a ele e viveram segundo os seus princípios, valores, os seus mandamentos e as suas orientações. Todos estes serão resgatados e levados para morar neste lugar que Jesus foi preparar. Então, tudo isso nós não conseguimos ver, nós não conseguimos palpar, mas pela fé nós cremos na verdade da palavra de Deus, porque todas as questões da Bíblia nós observamos pela fé desde o princípio de Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a expressão bíblica já é uma expressão de fé. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele não fala de onde ele veio, ele não fala qual que é a sua natureza, ele não fala como que ele surgiu no universo, porque nós, como criaturas, nem teríamos capacidade de compreender isso. Então, pela fé, nós cremos na palavra de Deus como única regra de fé e prática, como única regra de prática, para que, pela fé, acreditando naquela palavra, nós vivemos segundo os seus princípios e os seus valores. Que nós vivamos segundo a direção do Espírito Santo a cada dia na minha e na sua vida. Então, somente pela fé é que eu leio a Bíblia, compreendo a Bíblia pelo Espírito e começo a colocar em prática os seus princípios e valores. Também o segundo aspecto é por isso que é somente pelas Escrituras, porque é somente pela fé, mas a fé nas Escrituras. Somente pela fé e a fé nas Escrituras. O que são as Escrituras? É a Bíblia. Aquilo que nós chamamos hoje de Bíblia como Antigo e Novo Testamento, na verdade, ele é uma unidade, porque o próprio Novo Testamento tem mais de 70% da repetição do Antigo. Ele é só uma continuidade. Jesus Cristo, ele não inventou uma nova religião.
Ele deu continuidade ao evangelho eterno como proposta de Deus desde a criação do homem, desde a criação do mundo, desde o início o evangelho é o mesmo. O evangelho do amor, o evangelho da restauração, o evangelho que nos dá a oportunidade de sermos regenerados segundo o propósito original de Deus, para que vivamos em paz, sejamos reconciliados com Deus e tenhamos as bênçãos que ele tem reservado para cada um de nós. Então, pelas Escrituras, pela Bíblia, nós podemos compreender o que precisa ser transformado em nós, podemos compreender a revelação de Deus e o seu propósito, e colocando em prática pela fé, nós somos transformados e vivemos em paz, em amor, em alegria, em liberdade, porque a palavra de Deus, ela não nos prende, Deus não nos faz escravos em Cristo Jesus. Deus nos faz livres pela palavra através do Espírito Santo. Então, somente pela fé, somente pelas Escrituras, e uma coisa está ligada à outra. Muitas pessoas, né, perguntam a respeito dos escritos de Ellen White, porque nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White é uma das fundadoras da Igreja Adventista, e que nasceu de um grupo de estudantes da Bíblia, de pessoas estudiosas que se juntaram de várias denominações. A própria Ellen White era metodista e se juntou com outros que eram batistas, como Guilherme Miller, né, e outros ali que se organizaram para estudar a Bíblia juntos, de várias denominações, e assim é que surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como resultado desses estudos, dessa busca de Deus, desta orientação espiritual. E dentro desta orientação espiritual, Ellen White, que é tão falada e tão destacada, e a maioria das pessoas que falam dela, infelizmente, não sabem nem interpretá-la, e a grande maioria nunca leram nada de fato a respeito dela. Então, eu até oriento a vocês que não procure saber de Ellen White a respeito da internet, né? Leia de fato um livro dela, leia de fato o que ela fala, como, por exemplo, a sua base com relação à palavra de Deus, usando o princípio de somente as Escrituras. Eu vou ler um texto aqui de um dos seus livros que fazem parte das doutrinas fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que faz parte, né, também do conjunto das Escrituras, daquilo que Ellen White escreveu em seu dom profético. E o que ela escreve é assim com relação ao aspecto de somente pelas Escrituras. Observem o que Ellen White escreve. Os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As Escrituras sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem ser subordinados. Então, todos os escritos, inclusive os de Ellen White, devem ser subordinados à Bíblia, né? A Bíblia é o padrão supremo. Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma sola escritura, somente pelas escrituras. A Bíblia como seu próprio intérprete e a Bíblia sozinha como base de todas as doutrinas. Os fundamentos da igreja desenvolveram as suas crenças fundamentais através do estudo da Bíblia. Não receberam tais doutrinas através de visões de Ellen White. Seu principal papel durante o desenvolvimento das doutrinas da igreja foi orientar a compreensão da Bíblia e confirmar as conclusões às quais se chegava através do estudo da Bíblia. A própria Ellen White
cria e ensinava que a Bíblia representa a norma final da igreja. Em seu primeiro livro, publicado em 1851, ela escreveu: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por esta palavra seremos julgados. Ela jamais modificou seu ponto de vista. Então, observem aqui para aqueles que acham que a Igreja Adventista tem os escritos de Ellen White como um complemento bíblico ou como nivelado a Bíblia ou como interpretação da Bíblia. Vocês observam que dentro do próprio texto aqui não há essa concepção. Normalmente quem fala isso é porque não ou leu os escritos de Ellen White e não soube interpretar, ou não leu nada, mas ouve falar por outras pessoas. Então eu recomendo que você leia, são livros muito bons, livros sobre lar, educação de filhos, sobre postura do cristão, sobre a mente, o caráter e a personalidade, né? São orientações, mas a base fundamental é a Bíblia. Tudo remete para a Bíblia, e a Bíblia como única regra de fé e prática, e a Bíblia como seu próprio intérprete. Então, recomendo que vocês estejam observando esta questão. Somente pela fé, somente pelas Escrituras, somente por Cristo. Somente Cristo é que nos conduz à salvação. Somente Jesus Cristo, pela sua morte, pela sua ressurreição, ele perdoa os nossos pecados, nos justificando pela fé, e assim nós temos a redenção, a purificação, e nós temos a ressurreição para a vida eterna. Para isso, nós precisamos permitir que o Espírito Santo transforme a nossa mente, o nosso coração, o nosso caráter, a nossa maneira de interpretar a vida, para que nós vivamos segundo os padrões de Deus. E os padrões de Deus, no selo de Deus para nós, é viver segundo a sua palavra, ser selado pelo Espírito Santo, tendo os frutos do Espírito, tendo amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Os frutos do Espírito têm que nascer na vida de todo cristão. E o amor tem todos os seus aspectos que o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não tem ciúmes, o amor não se ensoberbece, não existe soberba no amor, e ali tem uma lista grande. E João, né, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, tudo começa com base no amor. Do amor, dos frutos do Espírito, é o primeiro fruto do Espírito, para que nós conheçamos a Deus, para que nós possamos amar a Deus, amar a nós mesmos, para que nós possamos transmitir esse amor ao próximo com verdade, com integridade. Então, somente pela fé, somente pelas Escrituras, somente por Cristo, que é a expressão do amor de Deus se entregando na cruz por nós. Somente pela graça. Somente o que quer dizer graça? Graça vem da expressão charis, ou da expressão rem do hebraico, ou charis do grego, que tem duas vertentes. É aquilo que nós recebemos sem merecimento, mas também aquilo que exige um padrão que alegre o coração de Deus. É por isso que Jesus fala que aquele que me ama, ele segue os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele segue os meus mandamentos. Aquele que me ama tem os meus mandamentos e o guarda, em outra versão. Quando nós chegamos no texto de Apocalipse 14, nós vemos ali também declarações relacionadas à graça, mas ligadas às questões dos mandamentos. Porque os mandamentos, né, a guarda dos mandamentos em si, ela apresenta a nós os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações e imperfeições, para que nós possamos
compreender a vontade de Deus e nos permitirmos ser transformados por Deus pela ação da palavra, pelo Espírito Santo. E aí o nosso comportamento, que alegra o coração de Deus, é que gera graça. É por isso que em Gênesis capítulo 6, o texto diz, por exemplo, ali, que Deus achou graça em Noé, mesmo que entre os seus contemporâneos todos os outros eram maus e corruptos, mas a postura de Noé agradava a Deus. A postura de Elias, a postura de Enoque, a postura de Abraão, de Isaac, Jacó, a sua postura e a minha postura como cristãos, todas as pessoas que têm uma postura de fé, né, somente pela fé, somente pelas Escrituras, a salvação somente por Cristo vai alegrar o coração de Deus. E aí também nós temos somente pela graça. E por último, somando tudo isso, somente a Deus nós podemos dar glória, porque é dele que vem tudo isso. Toda a revelação, né, toda a expressão de fé, é ele que revela as Escrituras. Foi Deus quem enviou o seu Filho Jesus Cristo, que se fez carne em Cristo e habitou entre nós. É o coração dele que nós devemos alegrar pela nossa postura de vida, pelo nosso comportamento, para receber o perdão que nos foi imerecido, que é um aspecto da graça, o que Jesus fez como sacrifício na cruz por nós, nós não merecemos, e aí vem aquela expressão que graça é um favor imerecido, realmente nós não merecemos o sacrifício de Cristo, mas mesmo assim ele se entregou por nós. E o outro aspecto é alegrar o coração de Deus para que ele ache graça em nós, assim como ele achou graça em Noé, em Abraão, em Isaac, em Jacó, em Elias, em Enoque, né, nos discípulos que se tornaram apóstolos e em todos aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E é por isso que somente a Deus nós damos glória. Somente a Deus nós buscamos em espírito e em verdade para sermos verdadeiros adoradores através da Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, hoje, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, busque mais conhecer da Bíblia, busque mais conhecer de Deus, permita que o Espírito Santo promova crescimento no seu conhecimento, porque conhecendo a verdade é que você será livre do preconceito, das barreiras, e pelo amor da expressão de Deus, você vai perceber e conhecer de fato o que é ser cristão e o amor de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida de um modo muito especial, abençoe a sua família e que você tenha esta busca pessoal de conhecer mais e mais de Deus, somente pela fé, somente pelas Escrituras, somente por Cristo, somente pela graça e somente a Deus oferecendo glória. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.